Queridos alunos da nossa EBD Transformadora, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição abençoadíssima, lição de número 5. Nós estamos aqui com as nossas lições disponibilizadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre, o pastor Elinaldo Renovato está sendo o comentarista. E a nossa lição de número 5, vai trazer uma temática: a promessa de salvação. Então esse é o título que nós vamos trabalhar nesta oportunidade, a promessa de salvação. O textuário está em João capítulo 5, versículo 24, que nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa, né? A nossa verdade prática diz o seguinte: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Então esta promessa é para você. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Nós não vamos ler para a nossa leitura não ficar muito extensa. Então, antes de nós começarmos a nossa exposição de hoje, eu gostaria apenas de explicar para você como é que funciona a nossa temática aqui, caso você seja novo aqui no nosso canal, tá? A gente não costuma ler o que está já disposto na lição. A gente não repete o texto da lição. A gente utiliza-se apenas dos tópicos aqui disponibilizados. A gente pega cada tópico ponto a ponto e vamos ampliar o nosso campo de visão para melhorarmos e crescermos na graça e no conhecimento. Nós entendemos que esse é o papel de todo aluno: ler a revista, ficar por dentro do texto que está disponibilizado, e a gente aqui então, a partir desses pontos, vamos aí pegar um nas mãos dos outros e vamos seguir firmes para aprendermos juntos da palavra de Deus, tá bom? Gostaria de pedir a você que você deixasse o seu like para ajudar aqui o nosso canal, coloque nos comentários o que você está achando. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas e vamos juntos até o arrebatamento aprender da palavra do Senhor. Meus irmãos, em termos de introdução, eu só gostaria de esclarecer algo que o nosso comentarista traz para a gente. Embora eu tenha entendido o que ele quis dizer, eu acho que algumas pessoas talvez possam se equivocar quando for ler a primeira frase que está aqui disponibilizada na nossa introdução. Então vamos esclarecer essa história para que a gente possa seguir a partir desta observação. Ele começa dizendo o seguinte: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Meus queridos, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem como tema principal a salvação. Então, para que não fique aqui de uma forma equivocada, não entendamos de uma forma equivocada, não é que a salvação seja exatamente um dos mais importantes temas da Bíblia. Na verdade, a salvação é o único tema da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Porque se a Bíblia ela é cristocêntrica, Cristo é o centro. Se Cristo é o centro e ele é sinônimo de salvação, quando eu falo em Cristo, automaticamente eu falo de salvação. Porque se não houvesse a possibilidade desta salvação, a Bíblia seria inútil. Por que ela é útil para nós? Porque é ela que trata sobre a salvação. Então não é que a salvação seja um tema ou um dos temas mais importantes. A Bíblia traz para a gente bem claro, bem evidente, bem contundente, de Gênesis a Apocalipse, que a salvação é o único tema tratado pela Bíblia Sagrada. Todos os outros temas que dela vêm são oriundos, são resultados, são condições a partir desta possibilidade de salvação. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, sucessivamente. Todos vão trazer Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, e se ele é o centro da Bíblia, a salvação é o seu tema principal. Isso é só para a gente não deixar aqui nenhum equívoco no início da nossa aula de hoje. Meus queridos, falando de salvação, é importante a gente lembrar que sem a graça não há possibilidade de salvação. E por que isso? Eu gostaria de trazer com os irmãos aqui e comentar o episódio de Zaqueu. Zaqueu é um episódio, um exemplo muito claro de que a salvação ela só é possível por meio da graça. Então, a partir daí, nós vamos entender o que nós vamos tratar aqui hoje. Lembra que eu disse para você que a gente não costuma ler exatamente o texto que está na revista, mas nós tomamos posse dos tópicos para ampliarmos o nosso conhecimento? Exatamente. Zaqueu não está aqui na nossa lição de hoje, porém,
é de suma importância entendermos o que aconteceu com Zaqueu. Quando nós entendemos esse episódio, fica muito mais claro e evidente entendermos por que a salvação é somente, exclusivamente, estreitamente, posicionalmente, apenas pela graça. Porque Zaqueu, ele não era digno de salvação, mediante a ótica das pessoas que estavam ao seu redor. Os seus conterrâneos, ninguém amava Zaqueu. Ninguém queria proximidade com Zaqueu, ninguém queria amizade com Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Então Zaqueu não era do Império Romano, Zaqueu não era um gentio, Zaqueu não era um estrangeiro, Zaqueu era um judeu. Porém, sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano. Isso para os judeus era como uma ofensa. Então, automaticamente, ele era caluniado, ele era difamado, ele era taxado como aquele que virou as costas para o seu povo para poder servir ao inimigo, para servir a Roma. Mas esse episódio de Zaqueu traz para a gente que Zaqueu não era exatamente esse tipo de pessoa. Zaqueu era um homem bom, Zaqueu era um homem justo. Isso o próprio texto claramente traz para a gente. Porém, faltava algo muito importante para Zaqueu: a salvação da sua vida. Então nós vamos entender com o episódio de Zaqueu o quanto nós dependemos da graça para alcançar essa salvação. Falavam mal de Zaqueu, falavam de seus pecados, eles murmuravam entre si por que Jesus estava pousando na casa de um pecador, enfim. Mas na verdade a multidão ela só serve para atrapalhar. A multidão ela sempre quer nos afastar de Jesus. É por isso que nós não devemos olhar para a multidão. É por isso que não devemos olhar para as opiniões alheias, mas apenas, como diz a palavra, olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Zaqueu sabia muito bem disso. Ao invés de ele olhar para a multidão, que era um grande empecilho, Zaqueu olhou para Jesus. E é por isso que ele alcançou esse favor, por isso que ele alcançou essa graça. Ou seja, muitas coisas querem nos impedir dessa salvação. Mas sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Então, como nós vamos entender que Zaqueu era um homem bom, era um homem justo, e como isso vai evidenciar na sua história, no seu episódio, o tamanho desta graça? Nós vamos agora para o nosso quadro de explicações, e isso vai ficar mais fácil, vai facilitar a nossa compreensão quanto a este episódio de Zaqueu. Meus irmãos, a narrativa que nós vamos tratar, nós vimos que Zaqueu, nesse episódio, traz para a gente aqui um exemplo de fé, um exemplo daquele que busca a redenção, daquele que busca contato com a graça. Este episódio de Zaqueu é apenas para nos mostrar que não é por meio das obras, não é pelo que eu faço ou pelo que você faz. A salvação é unicamente mediante a graça. E você vai entender por que Zaqueu era um homem bom, mas ele precisava ter um contato com a graça para alcançar a salvação. Não importa o que você faz, não importa o que eu faça, a graça é o único meio que pode salvar o ser humano dos seus pecados. O que vai acontecer é que Zaqueu, quando ele sabe que Jesus está entrando em Jericó, Zaqueu parte dele um interesse de conhecer quem era Jesus. A graça funciona assim. Jesus, ele disponibilizou sua graça para os seres humanos que se interessarem em humildade, aceitar, porque ele já nos aceita. Por isso que ele verteu seu sangue na cruz do Calvário. Mas parte de nós o interesse de se reconciliar com o nosso Deus. Lembra de Moisés, quando ele foi chamado para salvar o povo do Egito, e o Egito representa o mundo? Moisés não foi chamado por Deus. Moisés, ele percebeu o sinal de Deus e partiu de Moisés o interesse. Porque quando Moisés está passando com as ovelhas lá no Monte Horebe, a Bíblia diz que a sarça começa a pegar fogo. Mas Deus não fala com Moisés, era apenas um sinal. Moisés foi que viu essa sarça pegando fogo, partiu dele um interesse. Quando ele disse, vou ver o que está acontecendo com aquela sarça. E quando ele vai colocar o pé adiante para ir ver o que está acontecendo, é neste momento que sai de dentro da sarça a voz de Deus dizendo, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Partiu de Moisés esse interesse. E aquele episódio, claro, que fala de graça também. Porém, no episódio de Zaqueu, acontece exatamente a mesma coisa. É um episódio que fala sobre graça, sobre salvação, mas partiu de Zaqueu um interesse, porque a Bíblia diz que ele procurou ver quem era Jesus. E quando nós procuramos ver quem é Jesus, ele não nos deixa só. Como ele disse, não lançarei fora todo aquele que vier a mim. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A graça é exatamente isso. Quando a gente vai perceber que Zaqueu era um homem bom, que Zaqueu procurava fazer as coisas do jeito certo, nós vamos entender que não é pelo que eu faço ou pelo que você faz,
Não é pelas nossas obras, mas a salvação é mediante a graça. Se fosse por obras, Zaqueu já era um homem que poderia ser considerado um homem salvo. Mas ele não havia encontrado a graça salvadora. No episódio de Zaqueu, meus irmãos, ele é muito discriminado. Zaqueu, ele é muito mal interpretado. Porque o que vai acontecer é que Zaqueu ele não é um estrangeiro. Zaqueu ele é um judeu, porém ele era chefe dos cobradores de impostos. Impostos estes cobrados pelo Império Romano. Quem era judeu que trabalhava para o Império Romano era considerado como um traidor da pátria. Era por isso que todos escarravam em Zaqueu, chamavam-no de ladrão, de traidor, de antipatriota, porque ele estava trabalhando para o Império inimigo, para o Império Romano, que assolava o povo nessa época. Então ele era muito mal interpretado, porém ele procurava fazer as coisas do jeito certo. Porque quando ele vai ter uma conversa com Jesus, o que ele diz? Ele fala, Senhor, eu tenho, isso é presente, eu tenho dado metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, é uma coisa que eu já faço. Eu não quero a riqueza apenas para mim, eu sou um homem rico, mas eu não tenho ganância. Eu divido os meus bens com os pobres. E se alguém disser que eu fraudei de alguma forma, eu faço questão de devolver 4 vezes mais. Ele está dando sua palavra, dizendo, Senhor, eu não sou uma pessoa que sou apegado às coisas. Eu procuro fazer o que é certo. Obras. Porém, não são as obras que salvam. Esse texto, o grande segredo do texto de Zaqueu é isso, não é a obra que te salva, é a graça. Por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele vai declarar que a partir daquele momento a salvação entra naquele lá. Mas vamos chegar lá, tá? Vamos entender então, começar pelo nome de Zaqueu, que o seu nome em hebraico, por que é importante dizer que é em hebraico? Porque quando Jesus estava aqui no mundo, ainda era hebraico, ainda era aramaico. O grego vai entrar em cena depois da ressurreição. Novo Testamento é depois da morte e ressurreição. Antes disso, continua o Antigo Testamento. Então, em hebraico, Zaqueu é o Zahai. Zahai é uma palavra que vai nos significar algo maravilhoso, porque Zahai significa puro. O nome de Zaqueu significa limpo. O nome de Zaqueu é justo. Então, como é que um homem sendo justo, um homem limpo, um homem puro, pode ser um ladrão, pode ser um traidor? Entende? Ele foi discriminado pela sua profissão, mas o texto diz que o próprio nome de Zaqueu significa um homem limpo, um homem puro. Porém, a sua pureza de fazer boas obras, volto a repetir, não é suficiente para a salvação, só a graça mediante Cristo. E quando Zaqueu ele procura conhecer quem era Jesus e ele era um homem de pequena estatura, ele procura um lugar, ele dá um jeito, ele sobe em um lugar. Que lugar é esse? Numa figueira brava. Por que a Bíblia traz o nome desta árvore? Poderia dizer que ele subiu numa árvore, que ele subiu num poste, que ele subiu em algum lugar. Mas ela faz questão de dar o nome dessa árvore, para nos dizer algo muito poderoso. E o nome dessa árvore é sicômoro. Figueira brava é apenas um apelido, porque ela parece com uma figueira, mas não é figueira. O fruto parece muito com a figueira, mas não é figueira. Então, por isso que ela tem um codinome de figueira brava. Mas não é que ela tem espinhos, tá? É porque ela parecia com a figueira original, mesmo não sendo a figueira original. Mas o seu nome é sicômoro. E algumas versões mais antigas vai ser fiel a isso e trazer o nome desta árvore. Então, sicômoro é o grande segredo. Esta árvore em que Zaqueu sobe. Por que ele sobe exatamente no sicômoro? Sicômoro é a palavra shikma. Olha que coisa maravilhosa. Shikma. E para que você se surpreenda, shikma, aonde Zaqueu subiu, o instrumento que ele utilizou para ver e conhecer quem é Jesus, vai significar exatamente reabilitação. Meu Deus do céu. Reabilitação. Ou seja, é o processo de restituir, devolver, meu Deus do céu, direitos de um perdido. Quem já estudou direito aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Que a palavra restituir, ela está ligada a devolver direitos perdidos por alguém ou de um perdido. Agora você entende claramente por que Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Exatamente o instrumento utilizado por Zaqueu para ver quem era Jesus. Zaqueu estava mostrando para Jesus uma mensagem, dando uma mensagem para Jesus. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu preciso reabilitar, eu preciso desse relacionamento.
Eu preciso voltar esta aliança contigo. Senhor, eu preciso me encontrar contigo. Jesus entendeu este recado de Zaqueu e então ele disse: hoje vou pousar em sua casa. Hoje eu vou estar contigo na sua casa para você conhecer a graça de perto. E então quando ele chega na casa de Zaqueu, disse para Zaqueu e para a multidão que estava insultando: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este homem estava perdido na ilusão de que apenas suas obras eram consideradas justas. Mas hoje veio salvação a esta casa. Não é assim que ele termina o episódio? Exatamente. Hoje veio salvação a esta casa. Não perdão, salvação. Por quê? Porque ele já fazia boas obras, mas faltava o contato com a graça. A própria graça encarnada foi à casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação nesta casa. Não é pelas obras. Quando eu leio Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós vamos ver isso. Que Paulo vai ensinar aos irmãos de Éfeso, dizendo que pela fé vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E isso não acontece pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. 1 de João, capítulo 5, versículo 12, vai dizer que só através de Jesus nós alcançamos salvação. Porque ele vai dizer: só quem tem o Filho tem a salvação. Quem não tem o Filho não tem a salvação. Ou seja, só por meio de Cristo nós alcançamos esta salvação. Para a gente fechar a nossa temática, gostaria de ler um versículo muito clássico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro meio de salvação. Somente pela graça, somente através de Jesus nós conseguimos alcançar o caminho da salvação. Então nós começamos com Zaqueu para você entender. Zaqueu era um bom homem. Ele inclusive afirma isso para Jesus e Jesus não o chama de mentiroso. Jesus confirma. Ele disse: esse aqui é filho de Abraão também. Porém, eu vim buscar ele porque ele estava perdido. E por isso hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. A salvação é mediante a graça, mediante o nome do Senhor Jesus. Então, assim, nós aprendemos que a salvação é somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que é o que Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é de interesse de Deus que a humanidade se volte para Ele. É de interesse de Deus que a humanidade professe Jesus como seu Salvador, para que possa salvar a humanidade. Porém, nem todos confessam assim. Mas é somente pela graça, é somente pela fé que conseguimos alcançar esta promessa tão grande, com esperança maravilhosa, que é a nossa salvação. Então, assim, nós iniciaremos o primeiro tópico desta lição, que tem a temática: a promessa da salvação. E é bom lembrar que nós vamos utilizar o capítulo 3 como base principal para estarmos tratando o estudo de hoje. Claro que a gente vai sair um pouquinho para buscar outras referências, mas o nosso comentarista traz para a gente João capítulo 3 como base para nosso raciocínio, base para o nosso estudo de hoje. O primeiro ponto do primeiro tópico vai trazer o tema: uma maravilhosa salvação. E se tratando de João capítulo 3, nós vamos entender que a nossa leitura vai falar sobre Nicodemos, quando ele vai se encontrar com Jesus. O que é muito importante é que Jesus diz para ele que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também ele, Jesus, seria levantado no madeiro. Mas o que Jesus quis dizer para Nicodemos quando ele menciona esse episódio do Antigo Testamento? É justamente o tema do primeiro ponto, porque se trata de uma maravilhosa salvação. Isso está escrito em Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, que nos diz: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto do poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então aqui nós temos duas palavras-chave, a palavra olhar e a palavra levantar. Por isso Jesus falou para Nicodemos: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Por que assim como a serpente foi levantada no deserto? Porque a serpente de bronze não era necessariamente a serpente, era apenas uma réplica, era apenas uma fotografia, ela representava alguma coisa. Ou seja, olhando para a serpente de bronze, todos ali olhavam para ela, mas se lembrava de fato da serpente real, da serpente que tem o veneno.
Então, assim, aqueles que eram picados, olhando para a serpente de bronze, o veneno não tinha poder sobre eles e eles não morriam, eram curados deste veneno. A mesma coisa, Jesus, ele se tornou homem, semelhante a nós, carne. E quando ele estava no madeiro, ele estava nos representando. Não era um pecador que estava lá, mas embora ele levou os meus pecados. Então não era o veneno que eu e você temos, que é o pecado, que estava na cruz. Jesus, nele não foi achado pecado algum, mas ele estava representando o verdadeiro pecador, que sou eu e é você, que era nós quem deveríamos estar lá. Mas quando nós olhamos para ele na cruz, assim como aconteceu no deserto, olhando para a serpente, olhando para ele na cruz, nós temos o nosso pecado perdoado. Então nós vivemos nesse meio venenoso, mas aquele que se fez carne, habitou entre os homens e foi suspendido no madeiro, no meu e no teu lugar, é o motivo, é a causa, é o alvo da nossa salvação, da nossa cura. É ele na cruz do Calvário e olhando simplesmente para ele, nós encontramos o caminho da graça. Foi isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Jesus, logo mais à frente, no Evangelho segundo João, ele vai falar exatamente sobre olhar para ele. Porque no capítulo 6 do Evangelho segundo João, no versículo 40, olha o que o próprio Jesus vai dizer. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus dizendo, é da vontade de meu Pai que vocês olhem para mim, fitem os olhos em mim e creiam neste Evangelho. Quando vocês olharem para mim e vocês creem neste sacrifício e que através dele os seus pecados, os venenos mortíferos espiritualmente que assolavam a sua alma, serão a partir de agora lavados, serão a partir de agora eliminados, porque você olhou e creu. Foi por isso que ele chamou a atenção de Nicodemos. Uma outra palavra muito importante, além de olhar, é levantar. O Filho do Homem será levantado. Por que isso? João capítulo 12, versículos 32 e 33 está escrito: E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como ele morreria. João está aqui deixando um comentário a partir da fala de Jesus. Então Jesus está deixando bem claro que ele precisa ser levantado. E quando ele for levantado, ele vai atrair a atenção de todos para si. Todos vão olhar para ele, olhando para ele, vão crer neste sacrifício. E é por isso que João vai explicar, dizendo, ele disse estas palavras para indicar como ele morreria. Observe que Jesus fala, eu atrairei, ou seja, a possibilidade de salvação é o Cristo crucificado e posteriormente ressuscitado. Assim como Deus atraiu Moisés para a salvação do povo hebreu no Egito, esse povo sai do Egito que representa o mundo e existe o episódio da serpente no deserto, da mesma forma, este mesmo Deus enviou Jesus para nos salvar, tirar do Egito. E o veneno do pecado não tem poder sobre nós se nós olharmos para Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Só por meio desta graça nós encontramos de fato a salvação. Então por isso que o primeiro ponto vai falar sobre isso. É uma maravilhosa salvação. Vai além do que nós possamos entender. E aqui nós temos duas realidades gritantes. A primeira dela é aquele que crê. Tem que crer, tem que ter fé. Olha para ele e creia em Jesus. Quando você crê, você não será condenado. Isso é salvação. João capítulo 3, versículo 18. Ou seja, aquele que crê é aquele que pratica esta verdade. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E qual é a segunda realidade? É daquele que não crê. Aquele que não crê já está condenado, em caminho de condenação. Ou seja, se aqueles que crerem vão para a salvação, eles praticam a verdade. Mas aqueles que não creem e vão para a perdição é porque praticam o oposto, praticam a mentira. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus, mas para aqueles que creem no Filho. Para aqueles que creem no Filho. Para aqueles que creem no perdão dos pecados mediante o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos dá livramento. Vocês lembram do livramento que Deus deu ao povo de Israel lá no deserto?
Exatamente, foi pelo meio do sangue. O sangue de Jesus é quem nos dá a vitória. Lá no Egito, o sangue do Cordeiro foi a vitória para o povo de Israel, pois eles foram libertos da escravidão do Egito. O sangue de Cristo nos libertou da escravidão do pecado lá no mundo. Vivíamos debaixo do jugo do pecado, mas o sangue de Cristo, que tem todo o poder, foi necessário, foi suficiente para eliminar o meu e o teu pecado. E tivemos a vitória sobre o pecado por meio da graça. A nossa vitória sobre o pecado foi por meio de Jesus. É o que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Ele diz: o pecado é o aguilhão da morte. E o que é o aguilhão? O aguilhão é um instrumento utilizado para tanger bois. É uma vara comprida para tanger os bois, porém na ponta tem uma extremidade de ferro, pontiagudo, onde fura de fato os bois. Ou seja, é um sinônimo de autoridade. O aguilhão, a autoridade da morte, é o pecado, e ela utiliza o pecado para nos impulsionar para o óbito espiritual, para nos impulsionar e nos conduzir para um fim trágico. É assim que ela escraviza, de fato, aquele que vive uma vida de pecado. Porém, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, tem uma palavra de esperança, porque Paulo diz: a palavra foi escrita, tragada, engolida, vencida foi a morte pela vitória. A vitória contra o pecado, a vitória sobre o pecado, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, e que nós alcançamos essa vitória quando nós cremos em Jesus. Paulo vai fazer uma alusão a Isaías capítulo 25, versículo 8. Olha o que está escrito: tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então Paulo vai seguir no capítulo 15, 1 Coríntios, no versículo 56, dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória, que é sobre o pecado, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos vencer o pecado mediante crer em Jesus, mediante a fé genuína no Cristo ressuscitado. O segundo ponto do primeiro tópico vai falar sobre a obra da salvação, é a obra propriamente dita. O Evangelho de João, que nós estamos tratando aqui no nosso estudo, já nos traz o norte do que isso significa, porque vai trazer uma narrativa um tanto diferente dos outros evangelhos, que nós chamamos de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto os três primeiros evangelhos eles vão trazer o ministério de Jesus na Judéia, este evangelho de João tem ênfase na Galileia. Então, os três primeiros evangelhos focaram no Jesus milagroso, naquele Jesus dotado de poderes sobrenaturais contra as trevas, contra as doenças, o justiceiro quanto aos cuidados dos mais necessitados. Porém, no evangelho segundo João, o enfoque aqui é mais voltado no campo espiritual, como aquele que está em constante contato com o Pai, aquele que se dedica às necessidades espirituais dos seres humanos. Esse é o foco do Evangelho segundo João. Porque no Evangelho segundo João, Jesus é o pão vivo, Jesus é o vinho multiplicado, é o Cristo encarnado, é aquele que purifica o templo, é aquele cujo o viés para alcançar a salvação é por meio de um novo nascimento. Você sempre vai encontrar isso no Evangelho segundo João. Então, sem dúvidas, o foco de João é no Cristo, no ungido, no enviado para trazer salvação, pois isso foi prometido, por exemplo, em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Talvez por isso que João começa o Evangelho já remontando o Gênesis. Ele já começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela é Deus, se tratando especificamente de Jesus. O comentarista ele vai evidenciar aqui o que significa salvação. Então nós vamos para o nosso quadro de explicações e lá nós vamos entender melhor o que é a salvação no Novo Testamento e o que é a salvação no Antigo Testamento, numa visão completamente bíblica, para que a gente possa ampliar um pouco mais o nosso entendimento. Muito bem, nós vamos ver qual é o conceito de salvação no Antigo e no Novo Testamento. E nós vamos entender algo maravilhoso que vai fortalecer a nossa fé. O Antigo Testamento, se tratando de hebraico, é um ato verbal yashá. E esse ato verbal yashá, ele vai significar algo mais voltado ao concreto, voltado mais ao palpável. Vamos lá. Yashá é a palavra salvar no hebraico e ele vai significar
soltar, alargar, ajudar, libertar, também significa livrar. Então, essas aqui são as conotações, ou esses aqui são os significados para Yashá, que é justamente a palavra hebraica para o ato de salvar. E isso vai aparecer na Bíblia pela primeira vez no livro do Êxodo, capítulo 2 e versículo 17. Essa é a primeira expressão bíblica no Antigo Testamento para Yashá, ou para salvar. E o que está escrito no capítulo 2 e versículo 17? Lá está escrito assim: então chegaram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao seu rebanho. Esta palavra defender, em outras traduções, está a palavra livrou e em outras palavras está salvou. Então este ato Yashá é o ato que foi usado pela primeira vez ali, quando Moisés ele salva exatamente ali a sua futura esposa, que os pastores estavam ali rechaçando elas para que elas não usassem aquele poço para dar ali água para os seus rebanhos. Aqui é a primeira vez. Então, quando você vai observar no Antigo Testamento, todas as vezes que Yashá aparece, e isso aparece lá por pelo menos 200 vezes, essas vezes que aparece, todas elas estão ligadas no ato físico. Ou seja, é ajudar com uma doença, é libertar de alguma opressão, é livrar de algum momento difícil da vida, é ajudar alguém com comida, com boas obras, é uma cura que alguém está precisando, é sempre no âmbito natural. O salvamento do Antigo Testamento é sempre no campo físico, o ato de salvar. Porém, aqui vem o grande segredo, porém, quando se trata de salvação, agora você vai entender, aí o hebraico vai utilizar uma outra palavra, que parece Yashá, o ato de salvar, mas não é o que era utilizado no Antigo Testamento. E o que nós vamos observar na palavra salvação do Antigo Testamento, ela só está imputada no Antigo Testamento nas vezes em que tem profecia para o Messias, porque esse ato de salvação já é um ato profético espiritual e não necessariamente no sentido físico, como é Yashá. E a palavra salvação do hebraico que está escrita no Antigo Testamento é a palavra Yeshua. E você já sabe de quem se trata, não é verdade? Então todas as vezes que o Antigo Testamento vai trazer o ato de salvar, é Yashá, no sentido físico. Mas as profecias para o Messias, quando utilizava-se a palavra salvador ou salvação, aquele que vai trazer salvação, ou aquele que será o libertador, o salvador da nação de Israel, todas as vezes é utilizado a palavra Yeshua ou Yeshua. Olha que coisa maravilhosa. E isso aparece no Antigo Testamento por pelo menos 78 vezes. Ou seja, por mais de 70 vezes, Yeshua, salvação, está presente, porém no sentido espiritual. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Então, na visão dos judeus, o ato de salvar, o Yashá, estava ligado sempre ao mundo físico, estava ligado ao bem-estar das plantações, no cultivo das vinhas, na libertação de pragas, de epidemias, de pandemias, livrá-los da morte física. Então, estava muito ligado a isso. Mas quando a Bíblia utiliza-se a palavra Yeshua, ela está fazendo alusão do mundo espiritual. Esse é o grande sentido da graça. Não é necessariamente te salvar no físico. Claro que a cura, nós acreditamos porque os dons continuam, o Espírito é o mesmo, o Senhor continua curando da mesma forma, porém o foco de Deus, o foco da graça é na tua alma em primeiro lugar. Tudo que você vai receber no mundo físico é apenas consequência, mas o que Deus quer é a tua alma, como ele disse. Louco, você está fazendo esse galpão imenso para poder acumular mais e mais riquezas? Se essa noite te pedirem tua alma, o que você vai ter para mostrar? Porque o Senhor está preocupado primeiramente com o mundo espiritual, com o seu espiritual, com a sua alma. Então todas as vezes que a Bíblia traz no Antigo Testamento Yeshua, é Salvador, é salvação, aquele chamado o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Inclusive foi por isso que Jesus foi entregue pelos judeus para ser morto na cruz. Porque Jesus não estava pregando contra o Império Romano, como eles achavam que o Messias faria, mas Jesus estava pregando sempre no sentido espiritual. Lembra quando ele chegou na sinagoga de Nazaré, que ele abriu o livro de Isaías e leu dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele porque o ungiu para pregar as boas novas? Primeiro ponto, boas novas. Primeiro ponto, eu fui ungido para pregar salvação, para pregar graça e trazer cura aos doentes, libertar os cativos,
Aquilo ali era sempre no mundo espiritual. Eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam trancafiados, eles eram reféns, escravos da lei de Moisés. E Jesus veio para libertá-los disso, para abrir a sua visão. Por isso que ele é a luz. Estávamos em trevas e Jesus veio para trazer essa luz, para iluminar o caminho de salvação. Então assim nós definimos o que é salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o apóstolo Pedro, ele vai chamar a atenção de todos para seguirem conforme o ensino do que é salvação que o próprio Cristo vai trazer para a gente. Pedro vai enfatizar isso na sua primeira carta, no capítulo 1 e versículo 9. Ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. É galgando o caminho da fé que no fim dele você vai encontrar esta salvação. Porém, é necessário que nós venhamos confessar que somente por meio de Cristo nós encontramos essa salvação. Paulo vai nos ensinar isso na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então é desta forma, é deste jeito que a salvação propriamente dita, ela encontra aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, nós somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado, da condenação eterna. Isso Atos capítulo 4, versículo 12, Romanos 6, 4 a 11, tantos outros textos vai deixar claro para a gente. Somente confessando Jesus como nosso Salvador, nós vamos então encontrar este caminho da graça, esse caminho da salvação. Esta é a obra da salvação. Jesus veio aqui, ele se fez carne, habitou entre os homens, fez as obras para trazer e evidenciar que ele de fato foi enviado pelo Pai e que ele veio aqui buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. O terceiro ponto desse primeiro tópico fala sobre o Salvador propriamente dito. E para nós entendermos melhor sobre o nosso Salvador, é interessante irmos para o nosso quadro de explicações para nós entendermos quem é o nosso Salvador. Olha que coisa tremenda. Yeshua tem uma raiz. A primeira palavra que aparece no Antigo Testamento é um homem que substituiu Moisés. Lembra dele? Josué, exatamente. A palavra Yeshua, ela nasce da raiz do nome de Josué, que é a palavra Iohuá. Olha lá que coisa maravilhosa. Então, de Iohuá, você tem Yeshua. Porque Iohuá vai significar exatamente salvação. Esse foi o nome do substituto de Moisés. Olha que coisa tremenda. E o que o substituto de Moisés fez? Conduziu o povo para dentro da terra prometida. Foi aquele responsável por conduzir o povo, salvá-lo do deserto e entrar com eles em Canaã, na terra prometida. Então, da palavra Iohuá, Josué, vem a palavra Yeshua, aquele que salva. Porém, Yeshua, com a sua graça, não simplesmente nos tirará do deserto físico, como fez Josué. O deserto do qual ele vai nos tirar é o deserto espiritual, em que estávamos afastados, estávamos isolados, distantes de Deus. A graça nos tira de lá e nos traz para perto. Para onde? Para a terra prometida. Porém, essa terra prometida por Yeshua, por Jesus, por a graça imposta na cruz do Calvário, essa terra prometida não é aquela terra física, não é aquele espaço geográfico do qual Josué conduziu o povo. Essa salvação é uma salvação espiritual. Esta é a nova Jerusalém, a terra prometida, a graça nos fará entrar nessa terra. Apocalipse, capítulo número 21, capítulo 22, estes novos céus e essa nova terra é uma promessa. Nós temos promessa de salvação e só o nosso Salvador é capaz de cumprir essa promessa espiritual. Que você possa pegar essa palavra para a sua vida, que você possa guardar isso no seu coração. O teu Jesus, o meu Jesus, o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, há uma promessa espiritual de salvação. E a terra prometida está logo ali e ele está voltando. E assim sendo, todo ser humano foi corrompido em seus pecados. E sendo corrompido em seus pecados, ele precisa de um Salvador. Ele precisa de Cristo. Mas somente para aquele que se arrepende, aqueles que creem veementemente e permanecem
em Jesus. Por isso ele disse, se vocês permanecerem em mim, isso está no Evangelho segundo João. Aqueles que permanecem em Jesus, que aceitam esta tão grande salvação, jamais perecerá eternamente. Então nós precisamos sim de um Salvador, porque estávamos atolados em pecado, escravos do pecado. Jesus veio e nos salvou desse perigo, o perigo de estarmos eternamente condenados. Glória a Deus por sua graça, glória a Jesus pelo seu sacrifício. Então aqui nós terminamos o primeiro tópico e gostaria de fazer aqui rapidamente um resumo do que nós aprendemos aqui. Então nós aprendemos que a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Ficou claro nesse primeiro tópico que é através da fé que nós alcançamos essa salvação por meio de Cristo Jesus. Antes de irmos para o nosso segundo tópico, gostaria de pedir a sua gentileza para estar se inscrevendo no nosso canal, isso é muito importante, ativando o sininho para não perder as próximas aulas. Coloca aqui nos comentários o que você está achando e muito importante é o seu like, para a gente continuar aqui no ar, trazendo a palavra de Deus, tá bom? Então vamos para o nosso segundo tópico, que tem a temática, a natureza da promessa de salvação. A natureza da promessa de salvação. E nós podemos, irmãos, compreender melhor a natureza desta promessa de salvação quando nós estudamos alguns aspectos salvíficos desta grande obra. O primeiro aspecto, e o nosso comentarista trouxe para a gente aqui, é a justificação. Isso é muito importante. Por quê? A justificação é um ato de Deus declarar o pecador justo com base na fé em Cristo Jesus. Paulo vai explicar isso muito bem em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos paz com Deus? Porque não tínhamos paz com Ele, não tínhamos relacionamento com Ele por causa do pecado. Mas quando nós somos justificados por meio da fé, nós encontramos esta paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos que quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, crê no Filho de Deus, com todo o seu coração, ele é declarado justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Quando nós falamos em crer, meus irmãos, nós estamos afirmando sobre fé, pois somente ela nos conecta a Deus. Esse foi o caso, por exemplo, de Abraão, nosso pai na fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6 está escrito, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Este versículo é muito importante para nós porque ele vai destacar a fé de Abraão como um elemento central na relação com Deus e na justificação que ele recebeu. Nesta época, irmãos, na época de Abraão, não tinha lei escrita. Por isso, foi pelo coração de fé, sem necessidade de uma lei, que ele foi declarado justo. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 2 e versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Então, a justificação é justamente esse processo. A justificação é quando nós encontramos e cremos em Jesus de nosso coração, de toda a nossa alma. A justiça de Cristo, porque Ele é justo, é imputada em nós. E o nosso pecado é imputado nele, porque o seu sacrifício na cruz foi justamente para levar sobre si as nossas iniquidades. É assim que acontece o processo de justificação, ou seja, é um reconhecimento legal de que o crente está em uma nova posição diante de Deus. Mas como isso é possível? A história vai nos contar que a arqueologia encontrou alguns recibos escritos em pergaminhos, inclusive da época de Jesus e anteriormente a ele também, com uma palavrinha chamada tetelestai. Esta palavra grega significa pago, consumado, quitado, liquidado toda a dívida. E esta palavra é a palavra mais importante de toda a história da raça humana. Porque esta palavra foi justamente a palavra que Jesus pronunciou. Isso está registrado também no Evangelho segundo João, no capítulo 19 e versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ele disse, tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, o que Jesus mencionou não foi simplesmente acabou. O que Jesus menciona é tetelestai. O que ele menciona é está pago. A dívida foi
quitada. A dívida do pecado foi aniquilada. E é desta forma, encontrando este Jesus, este Cristo, que nós somos justificados. Ou seja, o meu pecado que eu precisaria pagar na cruz foi imputado em Jesus. E automaticamente a justiça dele, porque ele é justo, foi imputado em mim, quando confesso de todo o coração que ele é o meu Salvador. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é, portanto, um dos pilares da nossa salvação, ressaltando a graça de Deus e a centralidade da fé em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, é receber o selo de aprovado por Deus para ser salvo. E isso é instantâneo, isso é imediato. E se você quiser saber mais sobre esse tema de justificação, aqui tem um card para você estar acompanhando uma live completa com meu amigo, professor de Escola Bíblica Dominical, Lúcio Santos. Nós batemos um bate-papo sobre justificação e você vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Mas a justificação é um dos pilares principais para a salvação de todo ser humano. E qual é então o segundo pilar para esta salvação? É o segundo ponto desse segundo tópico, é a regeneração. Uma vez já justificados, como nós mencionamos no ponto anterior, e isso é por meio do zelo, é por meio da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, após ser justificado, nós encontramos a segunda etapa, que é a regeneração. E o que é regeneração? Ela é apresentada como um ato de misericórdia de Deus, operada pela ação do Espírito Santo. Nós vamos aprender isso em Tito, capítulo 3 e versículo 5, que nos diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Isso é justificação. Agora, o segundo passo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, esta é uma ação do Espírito Santo nos regenerar. Primeiro, justificados. Segundo, regenerados. Este é o pilar importante para alcançarmos essa salvação. Isto é um processo, e é um processo que requer transformação completa, de uma identidade nova, de um novo crente, de uma nova pessoa diante de Deus. João capítulo 3, versículo 3 está escrito: em verdade te digo que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus enfatiza a necessidade de um novo nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. E Paulo vai escrever sobre esse assunto em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Ele vai afirmar o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É preciso então estar nele. É preciso estar em Jesus. Estando nele, seremos justificados. Estando nele, vamos encontrar este caminho da regeneração. Por isso que o próprio Jesus falou: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E qual é o resultado desta regeneração? Primeiro ponto, o resultado é mudança de coração. Regeneração traz um desejo e inclinação para servir a Deus. A regeneração traz, de fato, esta reconciliação com Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus promete isso aqui, ó: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Isso é novo nascimento, isso é regeneração. Qual é o segundo ponto ou o segundo resultado da regeneração? É os frutos do Espírito. A regeneração se manifesta na vida de um cristão através dos frutos que ele produz. E esses frutos são capacidade dada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também em Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, é desta forma que nós vamos evidenciar a transformação interna, deixando bem claro que estamos sendo regenerados por obra
do Espírito Santo. Então, qual é o terceiro pilar desta natureza, a natureza da salvação? É a santificação. Então, sendo já justificados, como falamos, por meio da fé, nós somos então regenerados por obra do Espírito Santo. Então chegamos a este processo também essencial, que é a santificação. Andar em santidade, meus irmãos, é um requisito imprescindível. É o que evidencia os justificados. A santificação é o que evidencia os regenerados. Pois se trata de um caminho de crescimento espiritual e transformação. A santificação é um processo que culminará na glorificação final. Portanto, a santificação é um ato pelo qual Deus torna o crente mais semelhante a Cristo e com isso haverá capacitação para este crente viver uma vida que reflete os valores e a natureza de Deus. Este sempre foi e sempre será a vontade de Deus para os seres humanos. Por isso que o Senhor chamou sempre a atenção do povo de Israel, dizendo: sejam santos, porque santo é o Senhor, o vosso Deus. Andai em santidade, andai em santificação, entrem por este processo, porque é isso que vai evidenciar que você é regenerado, que você foi justificado. No Novo Testamento, essa necessidade também continua. Essa necessidade processual de estar santificado, separado, continua. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Ou seja, ele estabelece com esse versículo que a santificação é parte do plano de Deus para os seus filhos. Hebreus capítulo 10, versículo 14, vai dizer: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui, irmãos, é mostrado que a obra de Cristo na cruz não apenas justifica e regenera, mas também inicia esse processo de santificação. E o Espírito Santo é fundamental neste processo. Romanos capítulo 8, versículo 9 está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Embora, meus irmãos, a santificação seja uma obra do Espírito Santo, o crente também tem o seu papel ativo neste processo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13 nos diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o crente deve colaborar com a obra de Deus, buscando sempre viver em obediência. Isso é santificação. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João, ela é completa. É justamente por meio da justificação, da regeneração e da santificação. Que nós sejamos sempre santificados, que nós andemos sempre em caminho de santificação, porque a palavra diz: sem a santificação ninguém verá Deus. Ou seja, não dá para falar sobre salvação se não houver justificação, se não houver regeneração e se não houver santidade no coração. Até aqui, meus irmãos, está tudo bem? Tudo tranquilo? Está gostando do que a gente está estudando hoje? Então quero pedir para que você deixe o seu like, isso é muito importante. Coloque nos comentários o que você está achando e não se esqueça de se inscrever se você é novo. Ative o sininho para não perder as próximas aulas e vamos juntos aprender da palavra até o arrebatamento. Você está na EBD Transformadora, a escola bíblica que transforma as nossas vidas. Vamos então para o nosso último tópico, que traz o tema a promessa e perseverança na salvação. Vamos falar sobre a promessa e como permanecer debaixo desta promessa de salvação. Mas o que seria perseverança numa visão bíblica, numa ótica das Escrituras Sagradas? Meus irmãos, na palavra de Deus, este ato de perseverança é um ato contínuo na fé e na obediência a Deus, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das provações, das fraquezas, dos desafios da vida. Este é um caráter e este caráter reflete algo gigantesco. O que ele vai refletir? Ele vai refletir que esta pessoa ela é genuinamente transformada por Deus através de uma verdadeira fé. Porque as dificuldades e provações, na verdade, elas são didáticas para o crente.
Encarar um problema significa aprender com o problema. Inclusive, nós acabamos de aprender sobre a santificação e nós vimos que isso é um processo. Então, sendo assim um processo, as provações são importantes porque elas produzem perseverança e isso é parte do crescimento espiritual. É o que Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, de grande gozo, de grande satisfação, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar nenhuma coisa. Olha aí, é o que ele está nos explicando. As provas que você passa são didáticas. É para te causar uma resistência para perseverança neste caminho de salvação. Inclusive, Paulo, ele também vai enfatizar que a perseverança é um resultado direto das dificuldades encontradas pelo crente. Olha o que ele diz em Romanos 5, de 3 a 4. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Quando ele fala de esperança, é um resultado da perseverança. Logo, nós lembramos da nossa bendita esperança. Mas é claro, aquela esperança a respeito da nossa salvação, que é a recompensa eterna para aqueles que não desistiram, mas perseveraram até o fim. Aqueles que continuaram resistindo até o fim para a salvação. É o que Apocalipse capítulo 2, versículo 10 nos ensina. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejais provados. Mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então esse texto deixa muito claro, meus irmãos, que naquele grande dia o Senhor vai nos recompensar com uma salvação, porque isso foi gerado pela nossa perseverança. Então perseverar é de suma importância para alcançarmos esta salvação. O primeiro ponto desse último tópico fala sobre a base da promessa de salvação, que é Cristo. A base da promessa de salvação é Cristo. Cristo é o centro de toda a narrativa bíblica. Quando nós falamos sobre a base, estamos falando sobre a estrutura, aquilo que sustenta toda uma construção. Sendo assim, irmãos, não há outro alicerce capaz de sustentar esta obra maravilhosa se não for o próprio Cristo. É por isso que a igreja se mantém de pé. Porque há esta esperança que não depende do dinheiro, dos bens materiais ou de outra coisa qualquer. Nada que se apresente como fundamento, como sustentáculo, vai conseguir substituir o nosso Senhor. Nós, como igreja, cremos com fé nessa esperança, porque quem nos prometeu é fiel. Ele é a rocha inabalável pela qual os alicerces da salvação estão fundados nele. E desta forma, meus irmãos, o próprio Salvador afirmou em Mateus capítulo 16 que a edificação da igreja que vai ser salva é sobre ele mesmo. E o próprio Paulo também vai reafirmar isso para os gentios na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Olha só que iluminação maravilhosa desta palavra. Ele, Cristo, é o fundamento da igreja e o pilar de nossa fé. Se Jesus é o próprio alicerce, é nele que a promessa de salvação se assegura, permanece sempre inabalável. João capítulo 3 vai mostrar com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de salvação. Não há como falar em base para a salvação se não falarmos sobre a rocha inabalável. E Cristo é essa rocha. Ele disse para Pedro: tu és uma lasca, um pedaço, um fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ele está falando a porta da perdição, a porta da condenação não vai ser palho para ela, porque eu estou alicerçando ela até o dia da sua salvação. Glória a Deus por isso. O segundo ponto desse terceiro tópico fala sobre a apostasia individual. Se estamos falando sobre salvação,
Estamos falando sobre aqueles que creem em Cristo para ser salvo. Porém, existem aqueles que, mesmo crendo em Cristo, voltam, retrocedem do caminho, aqueles que abandonam a sua fé, e esses são os apóstatas. Então, o que é a apostasia? A apostasia é o abandono proposital consciente de sua fé. Aquele que já professou Jesus como o Salvador de sua vida, se ele retroceder, isto é a apostasia. Então, a apostasia não se trata apenas daqueles que se desviam do caminho, porque nem todos que estão dentro da igreja, nem todos que estão nos cultos, de fato, estão salvos. De fato, regeneraram-se. De fato, nasceram de novo. Nem todos. Porém, a apostasia se aplica àqueles que de fato passaram por esse processo de novo nascimento, de fato estavam servindo ao Senhor, mas decidiram dar ouvidos aos prazeres da carne e aos pecados que nos distanciam do Senhor. E é nas Escrituras que nós encontramos uma grande advertência concernente a esta promessa de salvação. E aqui eu tenho algumas perguntas para que você possa, aí, de forma retórica, responder. A graça, ela é irresistível? O que você acha? Um ser humano é capaz de resistir a esta salvação? O que você acha da expressão uma vez salvo, salvo para sempre? Eu quero partir de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, que está escrito: foram iluminadas, provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo e ainda assim eles caíram. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus destaca a gravidade, a condição complicada e gravíssima de um apóstata. Porque uma vez que ele foi de fato participante desta verdade, resolveu retroceder, o escritor vai dizer para a gente que é impossível renová-los em arrependimento. Porque deliberadamente eles rejeitaram a Cristo, mesmo tendo experimentado a genuína verdade. É por isso que é impossível reconciliá-los ao Senhor. E a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, nos adverte da seguinte forma: eles escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, de novo, se deixaram enredar nelas. O que Pedro está dizendo aqui é que ele está trazendo uma comparação muito triste com aquele cão que vomita e volta ao seu vômito, ou uma porca lavada que torna a se melar no lamaçal. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas os apóstatas resolvem voltar para se lamear novamente no lamaçal do pecado, porque saíram desta lama, saíram dessa podridão, desta escravidão, mas resolveram voltar-se para lá. Isso porque deram ouvidos à sua própria carne. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo afirma que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este versículo, irmãos, imprime que a apostasia pode resultar de engano, de influência espiritual, mostrando que o afastamento da fé, muitas vezes, ocorre de forma gradual, por meio de falsas doutrinas. Então, esse ponto, se tratando de apostasia individual, nós acreditamos que sim, é possível alguém que esteja sendo participante da graça que venha retroceder. Isso por causa de um descuido, isso por falta de vigilância. Por isso que a Bíblia sempre chama a nossa atenção para vigiar. Então, alguém pode se afastar da graça? Sim, biblicamente falando, ele tem essa autonomia de se afastar. Porém, se de fato ele havia nascido de novo, se de fato ele estava debaixo da graça em um novo nascimento e ele decidiu retroceder, ele está negando genuinamente a limpeza que ele recebera e a nova vida que ele começou a galgar. Isso significa dizer que ele já está em caminho de perdição. E existem alguns tipos de apostasia. Por exemplo, a apostasia doutrinária, que é o afastamento dos ensinos e das doutrinas fundamentais do cristianismo. Isso pode envolver a aceitação de heresias ou doutrinas contrárias dos ensinamentos na palavra de Deus. Uma outra apostasia é a moral ou comportamental. Esta consiste em um abandono da prática e da ética cristã, que leva a um estilo de vida de contradição com os ensinamentos do próprio Cristo. E nesse caso, a pessoa continua professando ser cristã, mas seu comportamento mostra a rejeição prática da fé, abandonando a obediência e a santidade.
essa aqui é a apostasia moral ou comportamental. Mas o que leva o caminho da apostasia? Quais são as razões para levar alguém para a apostasia? A Bíblia vai apontar várias causas possíveis para se entrar no caminho da apostasia. A primeira delas é o engano por falsas doutrinas. Temos que ter cuidado com as heresias. O segundo é o viés da perseguição e sofrimento. Muitos é como aquela semente de Mateus 13, 20 e 21, que caiu em um lugar rochoso. Porém, quando começou a crescer, veio as lutas, veio as perseguições da vida, veio os espinhos e sufocaram aquele evangelho que estava crescendo em seu coração. Um outro fator que pode levar alguém à apostasia é a sedução pelo pecado e pelos prazeres deste mundo. A gente vai ver isso na segunda carta de Pedro e na carta de Judas também. Porém, Paulo, ele sente essa necessidade e ele vai alertar os irmãos de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, Paulo diz: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não possa ser comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Observe que ele não fala sobre provação, ele fala sobre tentação. A tentação não vem de Deus, ela vem do inimigo. O que vem de Deus é a provação, no intuito de nós aprendermos com ela para crescermos na fé. Porém, o diabo, ele não prova ninguém. O diabo, ele tenta, porque o viés da tentação, o objetivo da tentação é derrubar o crente. Porém, precisamos vigiar. E quando não vigiamos, é neste momento que nós caímos da graça e podemos entrar até pelo viés da apostasia, ou saindo da igreja e muitas pessoas até mesmo dentro da igreja. Por isso que precisamos tomar muito cuidado. Então, como evitar a apostasia? A Bíblia, irmãos, ela encoraja os cristãos, ela encoraja todo o crente a permanecer firmes na fé e em alerta sobre a necessidade da vigilância. E o primeiro ponto para nós evitarmos a apostasia é a fidelidade à palavra de Deus, ou seja, meditar e obedecer nos ensinamentos bíblicos, e isso vai ser essencial para nos mantermos firmes. É por isso que o salmista escreve no Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como evitar? Através da comunhão com os outros irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai nos exortar a não deixar de congregar. Isso também é muito importante, a não entrarmos por esse viés dos desigrejados, porque isso é uma atração muito forte para o caminho da apostasia. Outro ponto muito importante que vale aqui imprimir para você, como evitar a apostasia, é justamente através da vigilância e da oração. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como o leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ou seja, a oração e a vigilância são essenciais para evitar o afastamento da fé. Então, meus irmãos, a apostasia é um tema muito importante para que nós possamos permanecer firmes na fé. Inclusive, tem um vídeo no card aqui em cima que você pode estar acompanhando depois, quando eu recebi aqui para um bate-papo sobre esse tipo de temática, sobre a apostasia, com o professor de escola bíblica dominical, o Naldex Alves. Nós falamos um bom tempo sobre esse assunto, tenho certeza que vai agregar muito para você e você vai aprender sobre a apostasia. Dito isso, nós vamos então encaminhar para o nosso terceiro ponto do último tópico, que tem a temática a promessa e a segurança da salvação. A promessa e a segurança da salvação, irmãos, são encorajamentos, e esses encorajamentos são fundamentais para uma vida cristã, porque elas fornecem a esperança e a paz dos crentes, sendo que, independentemente das dificuldades ou dos desafios, a salvação em Cristo é garantida e ela é segura. A Bíblia nos assegura fielmente que é por meio da fé em Cristo que os crentes podem confiar na salvação e viver em comunhão com Deus, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Ou seja, viver com esta certeza é um chamado para que os cristãos se firmem na fé, compartilhem a esperança da salvação uns com os outros e experimentem a alegria de saber que são amados e aceitos por Deus.
A promessa de salvação também nos traz um consolo, uma certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1 e versículos de número 23. Então há de fato uma promessa, e essa promessa é segura. Temos uma esperança, devemos nos agarrar nesta bendita esperança, na promessa de salvação. Então nós chegamos à conclusão da nossa lição, e aqui nós aprendemos que a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e diante do mundo. A salvação, em primeiro lugar, irmãos, depende de Deus. É Ele quem estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crer em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Que nós possamos todos os dias pedir graças ao Senhor, pedir misericórdias a Deus, para continuarmos galgando este caminho que não é fácil, mas é o caminho que nos levará para a nossa salvação. Então, a salvação é por meio da graça. A salvação é um favor que nós não merecíamos. E quando nós encontramos esta salvação, primeiro ponto, nós somos justificados diante de Deus. Segundo ponto, há uma regeneração desenvolvida pelo Espírito Santo em nós, que é o novo nascimento, que é a nova criatura. E esta nova criatura já justificada precisa desenvolver este processo chamado santificação. Viver uma vida nova significa viver separado dos pensamentos do mundo. Este processo é chamado de santificação. Justificação, regeneração e santificação. Sem isso, ninguém verá a Deus. Então hoje nós estudamos sobre a promessa de salvação. Que você possa se apegar a esta promessa. Nada neste mundo se compara àquilo que o Senhor te prometeu. Muitas pessoas estão envolvidas em seus negócios. Muitas pessoas estão envolvidas no seu dia a dia e se esquecem que não somos cidadãos deste mundo. Somos cidadãos do céu, do reino de Deus. E é para lá que nós devemos colocar toda a nossa confiança e a nossa atenção. Por isso, o próprio Jesus falou: não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntem o seu tesouro no céu, porque lá o ladrão não pode roubar e nem pode minar. Você está seguro quando está com Cristo. Mantenha-se assim, com a sua fé viva diante de Deus, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.